Agora a gente vai de ciências. Primeiro a gente vai fazer o livro grande, depois a gente vai fazer a lição de casa. Combinado? A gente vai começar lá na página 134, onde está falando a combustão. O fogo surge de um processo chamado de combustão. Nele, um material sofre uma transformação química, produzindo luz e calor como resultado. Para a combustão ocorrer, são necessários combustíveis, um estímulo inicial, como uma faísca, e o gás oxigênio. A faísca é a gente acender o fósforo e botar lá dentro. Ou antigamente, como eles faziam lá com a madeirinha, na verdade, que saía faísca. Os combustíveis podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Tecido, papel, cera e madeira são exemplos de combustíveis sólidos. A gasolina, o álcool e a querosene são exemplos de combustíveis líquidos. O gás natural é um exemplo de combustível gasoso, que pode ser usado como gás de cozinha. Observem ali as imagens e a legenda que está ali. Daí depois está falando assim, número 1, pesquise algum uso do fogo e relacione a seguir. Exemplo, que vocês podem botar aquecimento, cozimento de alimentos, o que mais? Os lampiões, o que mais? Aonde que são utilizados o fogo? Botem ali. Daí, depois da número 2, leia a pista e encontre a resposta no diagrama. Eu vou dar um exemplo para vocês. Exemplo A está falando assim, é usado como combustível no forno a lenha. O que é usado? O que a gente bota lá no fogão a lenha? Madeira, não é verdade? Exemplo na B, a madeira queimada vira o quê? O que madeira queimada vira? A gente viu ali, carvão. E assim por diante que vocês vão fazer sozinhos. Dele na página 136 está falando sobre a biomassa. Os combustíveis também podem ser encontrados na produção de energia elétrica, nas chamadas usinas termoelétricas. Alguns combustíveis comumente usados como o petróleo são recursos que se esgotam com o tempo, mas há outros combustíveis que podem ser regenerados com o tempo, como os de origem animal e o de vegetal. Leia o texto a seguir sobre esse assunto. Então, ali vocês têm um textinho sobre a biomassa e toda a matéria orgânica de origem vegetal ou animal. Vocês vão ler com bastante atenção e depois vão observar as imagens que tem ali. E não esqueçam, sempre quando tem uma imagem, a gente tem que ler a legenda para a gente poder entender também, porque através da figura a gente pode estar imaginando e entendendo um pouquinho melhor, não é verdade? Daí depois ele está pedindo o que é biomassa, deve vocês já botar, que é toda a matéria orgânica de origem vegetal e animal usada como finalidade de quê? De gerar, de produzir energia. Daí botam com as palavrinhas de vocês, tirando as informações ali daquele textinho. Daí depois escreva abaixo os recursos citados no texto com grande potencial para serem usados como biomassa. O que é? Ali no texto está tudo aquilo que vocês podem usar. Exemplo, o bagaço da cana-de-açúcar. O que mais que tem ali? Todos os nomes estão ali, então prestem atenção nas imagens. E depois, qual seria a vantagem da biomassa em comparação com o petróleo? Por exemplo, a biomassa é o quê? O contrário do petróleo, ele não é um recurso que o quê? Que se esgota com o quê? Com o tempo, com os dias, com os meses. Prestem atenção. Daí ele depois está falando assim, o fogo e o alimento. Daí você sabia que diversas transformações químicas ocorrem no preparo do alimento? O fogo é o responsável pela maior parte dessa mudança, alterando as características dos alimentos de maneira irreversível. É como a gente já falou, a gente vai fritar um ovo. O ovo, quando a gente pega ele na mão antes de fritar, ele está de uma maneira. Depois que a gente frita, ele está de outra. Exemplo, um pão de queijo, um feijão, tudo. Sempre quando a gente vai botar no fogo, ele vai mudar de aparência. Ali na número 1, vocês não precisam responder, combinado? Daí depois está falando ali, transformações com gás oxigênio. Além da combustão, existem outras transformações que precisam do gás oxigênio. Uma delas é a formação da ferrugem, que, como vimos, é uma transformação química. Ela ocorre quando o ferro entra em contato com o gás oxigênio do ar ou da água. Quando a gente tem alguma coisa de ferro, de metal, e a gente deixa molhar e não seca, não limpa, não vai criando aquela ferrugem. Exemplo, alguns parques, quando pega muita chuva, acaba enferrujando.
Então, vocês vão observar bem ali as imagens e ler as legendas, porque é muito importante. E daí depois vão responder ali. Quando o interior da fruta, como a banana e a maçã, por exemplo, ficam expostas ao gás oxigênio, elas escurecem. Além do sabor e da cor, mudam. Parte do valor nutricional da fruta também pode se perder. As cascas dessas frutas impedem essa transformação por um determinado tempo. Então, sempre quando a gente abrir uma fruta, é bom a gente já comer toda na hora. Porque se a gente deixar meio aberta no tempo, olha como fica. E daí ela já perde os nutrientes. E a fruta, ela é bom porque ela tem muitos nutrientes bons. E se ela acaba perdendo, não vai fazer tão bem quanto, na verdade. Depois está falando ali. Em alguns objetos de ferro, é comum as pessoas passarem óleo ou outros produtos de tempo em tempo para conservá-los. Explica o motivo desse hábito. Por que eles botam óleo? Para não enferrujar. Quando uma porta está enferrujando e rangindo, a gente vai lá e bota óleo por quê? Quando um cadeado ele não abre mais, a gente vai lá e bota óleo por quê? Por quê? O que acontece? Parte dessa ferrugem o quê? Pensem. Depois, marque um X, a alternativa correta, e justifique a incorreta. Então, ali tem duas alternativas, uma tá certa e outra tá errada. A errada, depois vocês vão botar o porquê que tá errado, o que aconteceu, qual é o certo. Daí, depois ali vocês têm escreva V para transformação física e F para transformação química. Física é o que vai acontecer com o tempo, com o material, e a química é com o tempo. O que é? O gelo, lembra do gelo? Então, prestem atenção. Daí depois vocês têm o sabor de um suco natural de frutas feito de manhã será o mesmo se consumirmos no período da tarde. Justifique essa resposta. Pensem ali, a banana e a maçã é a mesma coisa. A laranja vai estar dentro da casquinha. Se a gente fizer um suco de manhã, será que quando a gente tomar de noite vai estar com o mesmo gosto? Eu acho que não. E vocês? Pensem. Observem o exemplo da maçã e da banana. Daí depois ali vocês têm a imagem e vocês vão ter que completar as frases. As palavras que vocês vão ter que completar são líquido, física, sólido, ferrugem, química e água. Então, já falei as palavrinhas, já dei um adianto para vocês, então prestem atenção. Daí, depois, na outra página, vocês também vão ter que completar as frases. Primeiro, ali no carvão, as palavras são carvão, cinza, madeira e química. Então, prestem atenção. E depois na chaleira gasoso, líquido e física. Então, tá bem fácil as atividades do livro grande. Prestem atenção, eu tenho certeza que vocês vão dar um show. E na lição de casa a gente vai fazer da página 40 até a página 43. Lembrando que essa atividade de lição de casa, a prof vai considerar como um pontinho para vocês. Então, quem me entregar no dia, me entregar sem atraso, com tudo bem certinho, vai ganhar um pontinho na prova de ciências. Se já tirou 10 na prova de ciências, vai ganhar esse um ponto em alguma atividade de ciências. Então, prestem atenção. Então, ali na 40 está falando sobre os materiais do ambiente que vocês vão ter que completar. Na número 1, vocês vão ter que completar as frases. As palavras são volume, líquido, definido, sólido, variável e forma. Então, leiam a frase e vê aonde cada palavra vai se encaixar. Depois da número 2, vocês vão responder de acordo com aquela imagem ali, que são as crianças estão brincando na água numa boia. Daí na página 41, sobre as transformações físicas. No processo de transformação física, os materiais mantêm suas características originais, mesmo após a mudança que eles sofrem. Você já deve ter visto esse fenômeno acontecer na cozinha da sua casa. Observe a imagem e explique o que está acontecendo com a água. Olha só ali o que está acontecendo. Ela está passando o quê? Do estado líquido para o estado... Para qual estado? Escrevam ali. Daí depois, se deixarmos um copo cheio de gelo em cima da mesa por 30 minutos em um dia quente, o que vai acontecer com o gelo? Vai ficar mais gelado? Será? Vai virar um picolé? Vai virar uma sopa? O que vai acontecer?
Depois, na página 42, tá falando assim: transformações químicas. As transformações químicas alteram o material, transformando-a em outro com característica diferente da original. Lembra o feijão? Quando antes da gente cozinhar, o ovo. Lembra? Olha só. Daí ali vocês têm, leiam as pistas e completem o diagrama. Então ali vocês têm um diagrama, tem as perguntinhas e vão responder e depois completar ali. E depois, para encerrar nossa aula de ciências, observe a imagem e complete o texto com as palavras indicadas. Então ali vocês têm as palavras, as frases que vocês vão ter que botar no lugar certo. E a última, porque as frutas como a banana e a maçã escurecem quando são descascadas? Não na hora, se a gente deixar um pouquinho ela ali sem comer descascadas. Galerinha, então a prof já falou para vocês, as atividades também fáceis, as atividades estão bem tranquilas. Façam com atenção, se dediquem, porque eu acredito demais no potencial de vocês, eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Depois não esqueçam de estar batendo uma foto e de estar mandando para a prof.